Olá, gente, estamos de volta aí, né, com o nosso nono vídeo da série de procedimento de heteroidentificação. Nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre as fraudes, né, no procedimento de heteroidentificação no âmbito dos concursos públicos e no âmbito também dos processos seletivos para ingresso nas universidades públicas, né, e nos institutos federais. Antes de tudo, a gente tem que diferenciar a fraude, né, da interpretação equivocada, porque muitos candidatos eles se autoafirmam como negro, né, preto ou pardo, pardo negro, por uma interpretação equivocada, por desconhecimento dos fenótipos. Esse baseio exclusivamente, né, na autodeclaração, tendo como parâmetro, né, os critérios do IBGE, né, que o IBGE para fins de censo utiliza apenas a declaração. Como que o entrevistado se autodeclara, se é preto, se é pardo, se é amarelo, se é indígena, se é branco. Então muita gente tem essa interpretação equivocada, mas tem casos que são casos gritantes de fraude, né? Dá para você perceber que o candidato, né, a pessoa está tentando usurpar uma vaga que é destinada, né, àquele público-alvo daquela política de cotas. No âmbito dos concursos públicos federais, a gente tem a portaria normativa número 4 de 2018, e antes, né, dessa portaria, tinha a orientação normativa número 3 de 2016 do Ministério do Planejamento. E essa portaria era muito rasa, ela não discriminava como que deveria ser o procedimento de identificação. E diante disso, né, lá para o ano de 2017, até no começo, primeiro semestre, deu aquele boom de denúncias, né, coletivos de movimento negro, né, e pessoas individuais começaram a fazer denúncia de fraude no procedimento de identificação das universidades estaduais e federais. E diante disso foi necessário aprimorar o procedimento. Gente, todo sistema, quando eu falo sistema, no sentido amplo, né? Todo sistema está sujeito a sofrer fraude, né? Ou até mesmo uma tentativa de fraude. E é ruim, é ruim. Só que essa entropia do sistema, né? Ela vai fazer com que? Vai fazer com que o sistema procure homeostase, né? Procure se readequar, procure se corrigir. Então, se acontece fraude, o sistema, o que ele tem que fazer? Tem que se corrigir, tem que se aprimorar. E não foi diferente com o procedimento de identificação, ele precisou ser aprimorado, né? No ano de 2018, né, veio a portaria normativa número 4 de 2018, que é a que a gente está balizando, né, nessa série de vídeos, né, a principal voltada para os concursos públicos de âmbito federal, mas também utilizada pelos processos seletivos das universidades federais, estaduais na maior parte. E até nos concursos municipais também, estaduais, eles pegaram muita coisa do texto dessa portaria normativa. Eu queria pontuar também para vocês que fraude, né, nos concursos, no processo seletivo é crime, né? Diante disso, eu vou chamar vocês para acompanhar junto comigo a leitura do artigo 311 do nosso Código Penal. Capítulo 5 do Código Penal, das fraudes em certame de interesse público. Fraudes em certame de interesse público. Artigo 311. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso, né, o inciso primeiro, concurso público. Segundo, a avaliação ou exames públicos, né, que aqui no caso o procedimento de heteroidentificação enquadra como uma avaliação, né, um exame público, né. Mas no geral o concurso já está abarcando isso. Processo seletivo para ingresso no ensino superior, né, no caso das universidades, né, públicas, né, estaduais e federais. Ou exame ou processo seletivo previsto em lei, né? A gente poderia citar os PSS da vida. Aí que vai as sanções. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput, né? No caso é aqui no caput do artigo, né? Fala aqui que utilizar, divulgar indevidamente para beneficiar assim ou outra, né? Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resultar dano à administração pública, que dano eu entendo no sentido amplo, né? Não só o dano ao erário, né? Mas o dano à moralidade administrativa também pode se enquadrar, né? Pena de 2 a 6 anos e multa. Aí vai no parágrafo 3º, tem um outro agravante aqui, que aumenta-se a pena de 1/3 se o fato for cometido por funcionário público. O fato da legislação não explicitar, né, os mecanismos de fiscalização por parte da administração pública, dos procedimentos de identificação, né, pré e pós, né, não exime a administração pública fiscalizar.
Se a gente ler a Lei 12.990 de 2014, né, que reserva essa questão das vagas dos candidatos cotas raciais nos concursos públicos, ela fala apenas que o candidato que prestar declaração falsa, né, seria eliminado do concurso público, né, e se ele já tivesse sido admitido no serviço público, o ato dele será anulado, sem prejuízo a outras sanções cabíveis. Mas só isso, né? Não explicita os procedimentos de fiscalização e isso é o campo, né? É o campo favorável para ter muitas fraudes, né? Eu vejo principalmente no ingresso da universidade pública, né? E nos institutos federais. A gente vê que a sociedade tem mobilizado em coletivo, né? Até a pessoa individualmente também, ela faz denúncia, né? Só que é muito difícil para o cidadão ter acesso à filmagem, a dados, né, de candidatos, né, que estão passando por fraude. Até nas redes sociais eles tiram as fotos de perfil, apesar que a foto também ela pode sofrer filtro, né, sofrer alteração. Muitos têm dificuldade até para provar, né, levar isso à administração pública, né, para dar início a um processo de apuração. É a dificuldade maior. Então, eu acho que terceirizar essa responsabilidade para o privado, né, não é uma boa. Isso deixa o procedimento de identificação mais frágil, né. Eu acho que precisa ser aperfeiçoado mais essa parte, minha opinião. Até durante as entrevistas, né, nos procedimentos de identificação, a gente vê fraude, né, e tentativa de fraude, né, porque a gente vê candidatos que cobrem o corpo inteiro, né, com exceção do rosto, maquia o rosto, o homens raspa a cabeça, deixa a barba ficar grandona, para dificultar a questão da confirmação da fenotipia. Bronzeamento artificial, pessoas que pegam sol. Eu já li em jornais locais, jornais impressos, né? Procedimento de identificação de universidade que teve calouro que colocou dreads na cabeça, né? E se bronzeou. E durante a entrevista eu estava projetando os lábios inferiores. Foi assim que eu li no texto. O candidato estava projetando os lábios inferiores, então você imagina o candidato falando com a boca assim, né? Pra frente. Então é uma coisa bizarra, né? E tem uns que usam, além de cobrir o corpo, né? Usar turbante, deixar só o rosto de fora, igual tipo uma boca que fica carregado de acessórios, né? Que muitas vezes não são acessórios usuais do dia a dia. Isso na tentativa de burlar a banca. Então você já vê, né, que se o procedimento de identificação é presencial junto com o candidato, já é alvo, né, de tentativa de fraude, imagine só por fotografia. Esse ano 2020, né, foi por fotografia e vídeo também, o concurso da EBSER, né, mas por conta da pandemia, mas ainda assim eu acho temeroso. Eu acho que tinha que organizar, né, salas de forma que não aglomerasse, né, para fazer o procedimento com os candidatos, nem que seja só um membro da comissão, e a comissão ficasse em sala separada, né, acompanhando em tempo real, e um membro da comissão operando o vídeo, que não deixasse essa questão do vídeo para o candidato, né, porque um vídeo a gente sabe que pode ser manipulado facilmente, colocar um filtro, né, modificar a tonalidade da pele, dentre outros atributos do candidato. Eu vejo foi liberado, começa, tem gente que se aglomera. Por que um procedimento de identificação que tem número X de candidatos não pode ser feito de maneira ordenada, né? É um candidato só, né, pelo procedimento de identificação. Então, vamos fazer horários o dia inteiro, né? Uma hora, ou simultaneamente em sala diferente, dá para fazer. Enfim, foi decisão da banca, né? A gente tem que respeitar. Mas aí facilitou, né, as fraudes também. Quem lembra da notícia do candidato, né, do concurso, que prestou concurso do edital de 2015, né, que teve as etapas do ano 2016, que se pintou, né, passou na mídia toda aí, foi uma coisa que chamou muita atenção no âmbito do concurso, né? Então, esse edital, eu fiz esse concurso, né? Esse edital, ele previa que você enviasse apenas uma fotografia, junto com a declaração, que você se declarasse como preto ou pardo. E mesmo a orientação normativa número 3 de 2016 ter sido publicado, ela informava que os editais que estivessem em curso, que ainda não tivesse sido homologado, que fosse feita a sua retificação. Esse concurso do INSS, né, foi homologado, né, após a publicação dessa orientação normativa, né, e eles não retificaram o procedimento para ser um procedimento presencial, não forneceram a oportunidade dos candidatos abrir o prazo de novo de inscrição para os candidatos desistirem, né. Então, assim, gerou algumas denúncias, né. Esse foi o caso mais bizarro de todos que eu pude acompanhar, assim, toda a minha experiência em procedimento de identificação
tanto em âmbito de concurso como processo seletivo assim, que eu tenha visto, né? Você deveria enviar apenas uma fotografia com a declaração. Eu vou mostrar a fotografia para vocês aqui, a que eu enviei para esse concurso, para vocês verem como é que era a foto. Então, gente, vocês tinham que enviar essa declaração aqui, ó. Essa minha aqui foi dia 23 de junho que eu fiz, né? Você enviava, né? Tinha a declaração simplesinha. Declara ser de cor preta ou parda e confirma a opção de concorrer a vagas reservadas aos candidatos negros, no termo da legislação vigente. Declara ainda ter ciência de que, constatada a falsidade dessa declaração, poderia responder civil criminalmente. Você colocava o número de identidade, CPF, né? A cidade, data, assinava, imprimia. Na verdade, você imprimia, fazia o preenchimento, digitalizar para enviar, junto com a fotografia. A fotografia tinha que ser nesse padrão aqui, ó. A fotografia que tinha que estar aparecendo, ela tinha que ser, acho que era 15:9, mais ou menos. E você tinha que tirar a fotografia de forma que aparecesse os antebraços, né? Aqui a parte do seu dorso estivesse aberta, aqui no caso, aquela lapela, né? A parte que o seu dorso teria que estar mostra, e o seu rosto total. Né? E você vê que a foto que eu tirei no fotógrafo, né, foi dia 22/6/2016, vou colocar a plaquinha aqui. Eu vejo que aqui na minha testa, no meu rosto aqui, ficou meio amarelado, sabe? Uma cor amarelada. Então, a fotografia em si, ela não reflete a realidade. Já a fotografia sem filtro, sem tratativa, já tem essa modificação de tonalidade. Imagina uma fraudada, né? Então, esse candidato aí, depois vocês pesquisam aí, vocês vão ver o candidato aí que foi lá para Juiz de Fora, né? Ele prestou concurso como um cotista, né? E o candidato mandou uma foto, uma fotografia, estava todo tingido, né? Como se parecendo aqueles personagens de sátira, né? Tipo Cacete Planeta fazia. O cara se pintou todo, colocou lente de contato preta, né? E ele foi indiciado pela Polícia Federal. E quando ele chegou lá na delegacia da Polícia Federal, eles também se assustaram que ele estava pintado com a cor meio amarelada, né? E o povo até se assustou lá. Então, assim, uma coisa bizarra, cara. Eu fiquei com vergonha alheia. Eu acho também que ele deve ter sentido muita vergonha, né? Dessa exposição negativa, né, em rede nacional. E ele negou, né? Ele apelou para ancestralidade, falou que tinha pegado um pouquinho de sol, né? O que a banca fez diante disso, gente? A banca comparou a fotografia que ele enviou junto com os registros dele e concluíram que ele fraudou, né, o sistema, né? E ele já estava quase 2 anos trabalhando lá na agência, né? E o que o INSS fez? Ele simplesmente, né, fez a convalidação do ato, né? Ele tornaram sem efeito a nomeação dele, né? E esse tempo todo que ele ficou trabalhando, ele ficou como um famoso funcionário de fato, né? Ele foi exonerado, né? Eles justificaram em cima do artigo 10 da Lei 8.112 de 92, né? Que ele não tinha habilitação para o concurso público, né? Porque se habilitação ele teria que passar, né? Pelo procedimento direto de identificação. Ele foi indiciado por falsidade ideológica, né? Esse caso todo, né, fez eu lembrar daquela prática, né, que muitas influenciadoras digitais praticam, que é a técnica chamada de blackfish, né, que seria o fingimento, fingir ser negro, fingir ser mestiço, né, apropriando-se de elementos da cultura racial diversa, né, isso com fim estético, né, exclusivamente para autopromoção, né. Eu achei muito bizarro, cara, esse caso, sério mesmo. Pra mim foi o pior de todos, né? E isso a gente percebe que o ser humano ele é capaz de tudo, né? Muitos só pensam no fim, né? E justificando qualquer meio para chegar ao seu objetivo, né? Então, isso é temeroso porque a gente não sabe que tipo de profissional pode entrar na administração pública. Gente, isso não para de acontecer, né? Agora, no último dia 3, né? Agora do mês de junho de 2020, né? Um perfil foi criado no Twitter lá. E esse perfil estava denunciando fraudes no procedimento de identificação, né, para ingresso na Universidade Federal do Maranhão. E pedindo, né, para as pessoas tirar foto, pegar foto também das redes sociais, tirar um print e mandar e denunciar. Aí a Universidade Federal do Maranhão se posicionou. Aí ela soltou essa nota aqui, né? A Universidade Federal do Maranhão, em face de denúncia postada no Twitter de ocupação de vagas devidamente pelo sistema de cotas, vem esclarecer o que segue.
Aí ela disse, né, que já tinha recebido as denúncias sobre o assunto via sistema de ouvidoria do governo federal e que processos individuais foram abertos. Tais processos estão em fase de instrução, estão sendo juntadas documentações necessárias para apuração das irregularidades. Parabéns, né, para quem criou o perfil, parabéns para as pessoas que estão denunciando, isso eu chamo de controle social. Mas a administração pública, ela não pode agir igual o judiciário, só sob provocação, né? Ela tem que revisar seus atos, tem que criar mecanismo para fiscalização. Essa é a minha opinião, eu acho que essa é a opinião também de muita gente, né, que defende o sistema de cotas, né. Gente, tanto a Lei 12.990 de 2014 como a Lei 2.711 de 2012, né, que regula vagas, né, para as cotas tanto em concurso público como em universidades federais e institutos federais, elas têm sua vigência por 10 anos, né. Então esse decênio, após o fim, né, vai ser analisado se foi feita compensação, se vai precisar prorrogar ou não. Então você imagina, né, a Lei 2.711 de 2012, lá no artigo 8º, ela falava que até o 4º ano após a vigência da lei, ela já deveria estar atendendo o quantitativo de vaga no total, né? Mas até o 4º ano, as universidades, os institutos federais poderiam estar com a cota de 25% que estaria atendendo a legislação, né? Mas não estaria plena. Então, juntando esse fato, juntando um tanto de gente que formou, ingressou nas universidades por meio de fraudes, né? Então, diante disso, vai chegar, dar os 10 anos lá, vai falar assim, virtualmente entrou tantos candidatos por cota, né? Mas tem que considerar que muitos desses candidatos foram alvo de denúncia de fraudes, né? Muitos também, outros casos não foram apurados, fora os que não foram denunciados. Então, assim, não reflete com a realidade, né? Então não pode se embasar em cima desse parâmetro, porque senão isso daí vai ser o prato cheio para quem defende o fim das políticas de cota para acabar. Essas legislações, inclusive, já tem deputado aí pedindo, né, o fim da política de cotas, né? Tem projeto de lei tramitando aí no Congresso aí. Fique atento. Como eu falei no início do vídeo, né, todo o sistema está propenso a fraude, né, e o que faz ele fortalecer, né, diante das fraudes, se reinventar, se aperfeiçoar, né, e o procedimento de identificação não pode ser diferente, né. Diante disso, a Universidade Federal de Minas Gerais criou mais um procedimento de aperfeiçoamento, que é a carta consubstanciada, né, que é essa daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essa aqui que é a carta, né, que foi adotada pela primeira vez no ano de 2018, né, pela Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais. Ela é um instrumento assim, de aprimoramento de política afirmativa, né, que promove a reflexão sobre o pertencimento étnico-racial, né, que o candidato mobiliza para se auto-reconhecer como negro, e nela deve conter os motivos pelos quais o candidato se autodeclara preto, pardo ou indígena, né. A carta deve ser redigida nesse formulário aqui, que é o formulário próprio, né, que a pessoa preenche com os dados deles, e marca aqui, né, se a pessoa declara para devido fim, ingresso na Universidade Federal de Minas Gerais, sou negro de cor preta ou pardo, né, negro pardo. Segundo a universidade, não existe um gabarito que a universidade define que o aluno precisa escrever, mas ele terá a oportunidade de refletir seu pertencimento, sobre os elementos que o faz ser identificado como estudante negro. Também, segundo a universidade, não há previsão para a criação de uma comissão para verificação das cartas no momento do seu recebimento. Contudo, qualquer membro da comunidade que fizer uma denúncia sobre essa autodeclaração, o estudante vai ser chamado para conversar e seus documentos, incluindo a carta, serão usados para compreender melhor o caso. Então, essa carta é mais um instrumento, né? Se por outro lado, né, o candidato é alvo de denúncia, né, eles vão utilizar o procedimento da filmagem, do procedimento de identificação, o parecer da comissão e essa carta, né? Essa carta vai ser a defesa. De repente, o candidato não tem muitos fenótipos, um pardo preto, um pardo negro, né? Mas ele tem fenótipo. Só que a carta pode colocar indícios, né, da narrativa da história racial daquele candidato que pode ser unânime para deferimento ou não. Sei lá, vou dar um exemplo, a questão da naturalidade. O candidato veio lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, um exemplo. E lá onde ele vive, ele sofre preconceito, né, por ter uma tonalidade de pele mais escura. Isso tudo hipotético, gente. E ele é alvo de um preconceito racial grande na região dele, né? Chegando aqui em Minas Gerais, ele vai fazer a universidade, tudo, prestou como cotas. Aqui, conforme a percepção da sociedade, ele não é considerado um alvo
das discriminações, né, por conta da sua tonalidade de pele ou dos seus fenótipos, né, segundo a percepção regional. Mas o candidato, digamos que ele colocou ali, no meu estado eu sofro muito preconceito, tudo, né, e eu vou estudar aqui, quando acabar, concluir o curso, eu vou voltar para o meu estado, vou morar lá, trabalhar, que é meu estado natal que eu amo, né, eu vim para cá porque eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Diante disso, assim, uma sugestão minha, isso é tudo que estou dando é exemplo, né? Aí a comissão vai apurar, ver que realmente naquela região, aquele candidato, por ter essa fenotipia, né, é um candidato alvo de discriminação racial. A residência dele, né, da naturalidade dele, vai fazer com que ele sofra um preconceito racial regional, né? Por conta da percepção de terceiros da fenotipia dele. Por mais que em Minas Gerais essa fenotipia não aponte para uma discriminação racial, o fato dele ter descrito na carta que ele vai ficar aqui só quando concluir, vai voltar para lá e provar que naquela região aquela fenotipia é um alvo, né, de discriminação racial, no meu ver, eu acho que a inscrição dele deveria ser deferida, né? Então, assim, são exemplos, mas é exceções, né? Isso aí que é igual aquela questão do concurso da dúvida, né, razoável, né, de parte da comissão, né? Então são coisas que precisam ser aperfeiçoadas mais ainda. Mas o procedimento está sendo aperfeiçoado cada dia, a cada concurso, a cada processo seletivo, né? Eu creio que vai ser necessário prorrogação, né, de mais um decênio, né, até chegar ao modelo ideal, né? Ter muita diferenciação das legislações de nível municipal, estadual, da portaria normativa número 4 de 2018, né? E essa diferenciação de legislação eu vou tratar no próximo vídeo, que vai ser o vídeo final da nossa série, né? Eu vou convidar vocês para acompanhar, né? Vai ser um vídeo pequeno, né? Fazendo o encerramento dessa série, né? Então, gente, vou deixar meu forte abraço e espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!